Primeiro Reis. Melahim Aleph. Capítulo 12. Roboão foi a Siquém, pois todo Ishal tinha ido a Siquém para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, ficou sabendo disso. Ele ainda estava no Egito, pois havia fugido por causa do rei Shilomó e estava morando no Egito. Então mandaram chamá-lo. Depois, Jeroboão e toda a congregação de Ishal foram a Roboão e disseram: Seu pai tornou duro o nosso jugo. Mas, se o amo aliviar o serviço duro e tornar mais leve o jugo pesado que o seu pai colocou sobre nós, nós serviremos o amo. Então ele lhes disse: Vão embora, e voltem a mim dentro de 3 dias. Portanto, o povo foi embora. O rei Roboão consultou então os homens mais velhos que haviam servido como conselheiros de Shilomó, seu pai, durante a sua vida. Ele perguntou: O que aconselham que eu responda a este povo? Eles responderam: Se hoje o amo se tornar servo deste povo, atender ao seu pedido e lhes der uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. No entanto, ele rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que agora eram seus ajudantes. Ele lhes perguntou: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me disse: Torne mais leve o jugo que o seu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que lhe disse: Seu pai tornou pesado o nosso jugo, mas o amo deve torná-lo mais leve para nós. O amo deve dizer o seguinte: Meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai. Meu pai lhes impôs um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu os castigarei com chicotes farpados. Jeroboão e todo o povo foram a Roboão no 3º dia, assim como o rei tinha dito. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei deu uma resposta dura ao povo, rejeitando o conselho dos homens mais velhos. Seguindo o conselho dos jovens, ele disse: Meu pai tornou pesado o jugo de vocês, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu os castigarei com chicotes farpados. Assim, o rei não escutou o povo, porque o que estava acontecendo era da parte de Ial, a fim de que se cumprisse a palavra que Ial tinha falado por meio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Quando todo Ishal viu que o rei não quis escutá-los, o povo disse ao rei: Que parte nós temos com David? Não temos herança com o filho de Jessé. Vão para as suas divindades, ó Ishal. Agora cuide da sua própria casa, ó David. Com isso os Ishalitas voltaram para suas casas. Mas Roboão continuou a reinar sobre os Ishalitas que moravam nas cidades de Alda. Então o rei Roboão lhes enviou Adorão, que supervisionava os convocados para trabalho obrigatório, mas todo Ishal o apedrejou até a morte. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro de guerra e fugiu para Ial-Shalaim. Assim os Ishalitas se rebelaram contra a casa de David e continuam assim até hoje. Assim que todo Ishal ouviu que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo à assembleia e o fizeram rei sobre todo o Ishal. Ninguém apoiou a casa de David, a não ser a tribo de Alda. Quando Roboão chegou a Ial-Shalaim, reuniu imediatamente toda a casa de Alda e a tribo de Beniamim, 180.000 guerreiros treinados, a fim de lutar contra a casa de Ishal e restituir o reinado a Roboão, filho de Shilomó. Então Semaías, o homem do verdadeiro Criador, recebeu a seguinte palavra do verdadeiro Criador: Diga a Roboão, filho de Shilomó e rei de Alda, bem como a toda a casa de Alda, de Beniamim e ao restante do povo. Assim diz Ial: Não vão à guerra contra os seus irmãos Ishalitas. Volte cada um para sua casa, pois fui eu que fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra de Ial e voltaram para casa, assim como Ial lhes havia ordenado. Então Jeroboão construiu Siquém na região montanhosa de Efraim, e ficou morando ali. Depois saiu de Siquém e construiu Penuel. Jeroboão disse no seu coração: Agora o reino voltará para a casa de David. Se este povo continuar a subir a Ial-Shalaim para oferecer sacrifícios na casa de Ial, o coração deste povo voltará para o seu amo, Roboão, rei de Ialda. Sim, eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Ialda. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: É muito difícil para vocês subir a Ial-Shalaim. Aqui está a sua divindade, ó Ishal, que o tirou da terra do Egito. Então colocou um bezerro em Betal e o outro em Dan. E isso fez o povo pecar. Eles iam até Dan para adorar o bezerro que ficava lá. Ele fez santuários nos altos sagrados e designou homens do povo que não eram levitas para ser sacerdotes.
Jeroboão também instituiu uma festividade no 15º dia do 8º mês, igual à festividade que se realizava em Ialda. No altar que fez em Betal, ele oferecia sacrifícios aos bezerros que tinha feito, e em Betal ele designou sacerdotes para os altos sagrados que tinha feito. E no 15º dia do 8º mês, no mês que ele mesmo tinha escolhido, começou a fazer ofertas sobre o altar que tinha feito em Betal. Ele instituiu uma festividade para o povo de Ishal e subiu ao altar para fazer ofertas e fumaça sacrificial. Primeiro Reis. Melahim Aleph. Capítulo 13. Por ordem de Ial, um homem do Criador foi de Ialda a Betal e chegou quando Jeroboão estava junto ao altar para fazer fumaça sacrificial. Então, por ordem de Ial, o homem proclamou contra o altar: Ó altar, altar! Assim diz Ial. Na casa de David nascerá um filho que se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altos sagrados, os que fazem fumaça sacrificial sobre você, e queimará sobre você ossos de homens. Naquele dia o homem do Criador deu um sinal, dizendo: Este é o sinal que Ial declarou. O altar rachará, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Assim que o rei Jeroboão ouviu que o homem do verdadeiro Criador proclamou contra o altar em Betal, ele retirou a mão do altar, e apontando para o homem, disse: Vamos, peguem-no. Imediatamente a mão que ele tinha estendido contra o homem ficou paralisada, e ele não conseguia mais abaixá-la. Então o altar rachou, e as cinzas do altar se derramaram, conforme o sinal que o homem do verdadeiro Criador tinha dado por ordem de Ial. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Criador: Por favor, implore o favor de Ial, seu Criador, e ore por mim para que a minha mão seja restabelecida. Então o homem do verdadeiro Criador implorou o favor de Ial, e a mão do rei voltou a ser como antes. O rei disse então ao homem do verdadeiro Criador: Venha comigo à minha casa para comer alguma coisa, e eu lhe darei um presente. Mas o homem do verdadeiro Criador disse ao rei: Mesmo que me desse metade da sua casa, eu não iria com o rei, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois recebi a seguinte ordem de Ial: Não coma pão nem beba água, e não volte pelo caminho por onde você veio. Assim, ele partiu por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betal. Havia um profeta idoso que morava em Betal. Seus filhos foram para casa e lhe contaram tudo que o homem do verdadeiro Criador tinha feito naquele dia em Betal e as palavras que ele tinha falado ao rei. Contaram tudo isso ao seu pai. Então seu pai lhes perguntou: Por que caminho ele foi? De modo que os seus filhos lhe indicaram o caminho pelo qual o homem do verdadeiro Criador, de Ialda, tinha seguido. Ele disse então aos seus filhos: Selem o meu jumento. Eles selaram o jumento, e ele montou nele. Ele foi atrás do homem do verdadeiro Criador e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Então ele lhe perguntou: É você o homem do verdadeiro Criador que veio de Ialda? Ele respondeu: Sim, sou eu. O profeta idoso lhe disse: Venha comigo à minha casa e coma pão. Mas ele disse: Não posso voltar com o amo nem aceitar seu convite, e não posso comer pão nem beber água com o amo neste lugar, pois recebi a seguinte ordem de Ial: Não coma pão nem beba água ali. Não volte pelo caminho por onde você veio. O profeta idoso disse-lhe: Eu também sou profeta como você, e por ordem de Ial, um mensageiro me disse: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma pão e beba água. Ele o enganou, de modo que voltou com ele para comer pão e beber água na sua casa. Enquanto estavam sentados à mesa, o profeta que o tinha feito voltar recebeu a palavra de Ial e clamou ao homem do verdadeiro Criador, de Ialda, dizendo: Assim diz Ial: Visto que você se rebelou contra a minha ordem e não guardou o mandamento que eu lhe dei, mas voltou para comer pão e beber água no lugar sobre o qual você recebeu a ordem. Não coma pão nem beba água ali, seu cadáver não será colocado no túmulo dos seus antepassados. Depois que o homem do verdadeiro Criador comeu e bebeu, o profeta idoso selou o jumento para o profeta que ele tinha feito voltar. Então o homem foi embora, mas na estrada um leão o encontrou e o matou. O seu cadáver ficou estendido na estrada, e o jumento ficou parado ao seu lado. O leão também ficou parado junto ao cadáver. Alguns homens passaram e viram o cadáver estendido na estrada e o leão parado junto ao cadáver.
Eles entraram na cidade onde o profeta idoso morava e contaram o que tinham visto. Quando o profeta que tinha feito o homem voltar da estrada soube o que tinha acontecido, disse imediatamente: É o homem do verdadeiro Criador que se rebelou contra a ordem de Yao. Por isso Yao o entregou ao leão, para que o dilacerasse e matasse, segundo a palavra que Yao lhe tinha falado. Então ele disse aos seus filhos: Selem o meu jumento. E eles o selaram. Então ele foi e achou o cadáver estendido na estrada, com o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver nem dilacerado o jumento. O profeta pegou o cadáver do homem do verdadeiro Criador, colocou-o sobre o jumento e o trouxe de volta para sua própria cidade para lamentá-lo e enterrá-lo. Assim, ele colocou o cadáver no seu próprio túmulo, e choraram por ele, dizendo: Ai, meu irmão! Depois de o ter enterrado, ele disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no lugar onde o homem do verdadeiro Criador está enterrado. Coloquem os meus ossos ao lado dos ossos dele. O que ele proclamou, por ordem de Yao, contra o altar em Betal e contra todos os santuários dos altos sagrados nas cidades de Chamarum certamente se cumprirá. Mesmo depois desses acontecimentos, Jeroboão não recuou do seu mau caminho, mas continuou a designar homens do povo em geral para ser sacerdotes de altos sagrados. Ele ordenava como sacerdote todo aquele que assim o desejasse, dizendo: Que ele se torne um dos sacerdotes para os altos sagrados. Esse pecado da casa de Jeroboão resultou em ela ser destruída e eliminada da face da terra.